Olá, internautas do portal RM News. Meu nome é Hugo Américo. Vou ensinar para vocês hoje uma receita de filhote com risoto tucupi e um molho de banana com camarão. Vocês podem encontrar também no meu perfil do Instagram, @BentoBrasil. Para a receita você vai precisar de 500 gramas de filhote fatiado, 200 gramas de camarão, 2 bananas, 6 limões, pimenta de cheiro a gosto, alho a gosto, uma cebola, meio maço de cheiro verde, salsa e cebolinha, 250 ml de vinho branco, 2 colheres de sopa de vinagre de vinho branco, sal a gosto, 2 xícaras de arroz arbóreo, 250 ml de tucupi, azeite, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 cubo de caldo de galinha, tomilho a gosto. Bem, eu vou temperar primeiro o tucupi, essa é a segunda parte da receita, né? Vou colocar aqui um maço de chicória com salsa ou coentro, cebolinha, cheiro verde, vai aqui para dentro. Tucupi aí uns 250 ml, ou dependendo do tamanho do risoto que você for fazer. A gente vai usar esse caldo aqui para hidratar o arroz no risoto, né? Para ele poder inchar. Deixa em fogo baixo. Vou colocar uma pimenta de cheiro, eu cortei na metade, um dente de alho amassado e um pouquinho de sal. Vou colocar meio tablete de caldo de galinha, vou colocar 1/4 de uma cebola cortada grosseiramente. Vou colocar um pouquinho de água para cobrir. Deixar ferver e depois baixar o fogo por uns 15 minutos. Nós vamos passar agora, esperar assim que ferver, passar para a preparação do risoto. Bem, para começar, o que demora mais tempo, que é o preparo do peixe, eu vou começar com uma cebola, vou usar um dente de alho, pimenta de cheiro, vinho branco, vinagre branco, e o importante é não colocar sal nesse momento da receita, porque ele vai acabar ressecando. Então nós vamos colocar o sal na hora da fritura somente. Vou colocar suco de limão, colocar cebolinha, salsa ou coentro. Eu vou cortar o peixe em pedaços menores para poder colocar ele melhor aqui dentro, melhor disposto aqui dentro. Como o preparo vai ser na frigideira ou na chapa, é importante pegar essa parte mais alta aqui, né, e evitar a parte pequena. E vou fazer retângulos. Então vou pegar mais ou menos aqui no meio desse filé e vou dividir em pedaços mais ou menos retangulares. E esse marinado não leva sal justamente para não ressecar muito o peixe. Vai colocando aqui, vai cortando, vai colocando. O tempo ideal são 2 horas e meia no mínimo, mas o ideal são 6 horas para fazer, para poder utilizar esse peixe para ele pegar bem o gosto. É importante, nesse marinado não vai sal, para não ressecar muito o peixe. E nós vamos colocar o sal somente no final, até para dar um efeito de uma crosta e ele ficar com uma aparência bem bacana. Nós vamos agora deixar ele descansando, pegando o gosto, passar para a parte do tucupi. Depois que levantou a fervura no tucupi, é importante deixar ele em fogo baixo. E a tendência é evaporar um pouco a água, então você pode acrescentar um pouquinho, até porque nós vamos precisar de bastante caldo para poder hidratar o arroz do risoto. Bem, aqui a gente já tinha, obviamente, feito um preparado antes, para ganhar tempo. Eu vou tirar esse peixe que já estava marinando, vou colocar ele para dar uma secada no papel toalha, tirar o excesso de líquido, para na hora de fritar ele ficar bem sequinho. Tá, como já está fervendo o caldo do tucupi, é importante manter ele na temperatura quente. Isso é um dos segredos do risoto. Então agora eu vou desligar ele um pouco até fritar a cebola e o arroz. Depois eu vou ligar de novo para manter ele aquecido se precisar. Para iniciar o risoto, panela quente, vou colocar um fio de azeite para não queimar a manteiga, mas vou fritar a cebola e o arroz na manteiga. Uma colher de sobremesa é o suficiente. Assim que derreter a manteiga, vou acrescentar a cebola e o alho que já estão aqui cortadinhos para começar a murchar. Não precisa murchar muito, porque como vai acabar cozinhando, só dar uma fritada mesmo. A cebola começar a murchar, você já vai poder acrescentar o arroz e vai fritar ele junto aqui até ele ficar um pouco translúcido. Que aí vai ser a hora de colocar o vinho branco. É importante mexer ele bem, porque ele tem muito amido. Então conforme você vai mexendo, ele vai soltando, vai ficando cremoso. E é muito importante para dar um aspecto bem interessante no risoto. Depois que ele fritar um pouquinho,
vai ficando translúcido. Acrescentar um pouquinho de vinho branco. Quando o vinho branco começar a secar, você vai ver que no fundo da panela vai dar uma ligazinha. É hora de você começar a colocar o líquido do tucupi. Aos poucos. Pode baixar o fogo. Tem sempre que lembrar de ver se o caldo que você está colocando está quente. Porque isso faz toda a diferença no ponto do risoto, no tempo também de cozimento. Eu não coloquei sal nesse arroz ainda para fritar, nem na cebola, porque o caldo está bem temperado e, se for o caso, no final a gente acerta. Para finalizar ele, eu vou desligar o fogo e vou acrescentar um pouco de manteiga fria. É importante que ela esteja fria para parar o cozimento do arroz. Uma colher de sobremesa, não precisa muito mais que isso. Coloquei a frigideira para aquecer enquanto o risoto está ali reservado. Vou tirar os excessos dos temperos do peixe. Vou colocar sal. Ele não tem nada de sal, tem que lembrar disso agora. Espalhar bem os lados, principalmente em cima e embaixo, que são os lados que a gente vai priorizar durante a fritura. Vou colocar um pedaço de cada vez, porque para não esfriar a frigideira e para ele utilizar o melhor do desempenho do calor. Vou colocar um fio de azeite para dar uma untada. Esse peixe vai fritar uns 2 minutos de cada lado. O importante é cozinhar no meio. Se 2 minutos não for suficiente, vira de novo, acaba de cozinhar. Tá? Vou tirar aqui. Reservar. Nessa mesma frigideira, eu vou fritar os camarões. Vou usar esse fundo que está aqui mesmo. Vai soltar uma água. Descasquei todos eles, temperei com sal e limão. Deixei a caldinha para dar um efeito de decoração. Vou usar um pouquinho de vinho branco para soltar esse fundo. Assim que eu terminar os camarões aqui, vou reservar. Nesse mesmo fundo da frigideira, vou colocar uma banana batida e depois acrescentar um pouco de creme de leite, que vai ser o nosso molho, e vamos partir para a montagem do prato. Importante que a banana esteja um pouco madura para ficar adocicado, fazer o contraste com o sabor do peixe e do camarão. Vou acrescentar o creme de leite aqui e misturar isso. Depois que misturar um pouquinho, dá para desligar já. A montagem pode ser de qualquer forma. Sugestão aqui que eu vou dar de colocar o risoto para um lado, colocar aqui esse molhinho, espalhar um pouco, vamos colocar uns camarões em cima aqui, vamos colocar aqui um pedaço do nosso filhote. Essa é uma sugestão de montagem no risoto tucupi com o nosso filhote, um camarão em cima do molho de banana, pode ser acompanhado aí com vinho branco, com espumante, como vocês preferirem, e até uma próxima.